Feche os seus olhos neste momento. Sinta essa presença que já está aqui em nosso meio. Sinta esse mover sobrenatural que o Espírito Santo tem nos feito transbordar e viver nesta noite até aqui. Começa a ser cheio neste momento. O Espírito Santo está aqui, Ele quer ministrar no meu e no seu coração. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui com nossos corações quebrantados a receber a Tua palavra, a receber uma mensagem onde nós sabemos que nós sairemos daqui diferente. Pai, venha ministrar na vida de cada pessoa, inclusive na minha nesta noite, Pai. Que nós possamos ser cheios da Tua presença, que nós possamos ser transformados, renovados, porque esse é o poder que a Tua palavra tem em nossas vidas quando nós aplicamos e vivemos por completo, Pai. Então nos encha de todo o Teu amor, de toda a Tua adoração, Pai. E venha transformar essa igreja, venha transformar as nossas vidas, Pai. Porque nós acreditamos que essa palavra, que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz quando ela é praticada, Pai. Então venha fazer com que os nossos corações estejam atentos, os nossos ouvidos estejam abertos a receber tudo aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas, Pai. Usa a minha vida, Pai, ainda, Pai, que eu seja imperfeito, incapaz, mas que o Senhor possa, Pai, através da Tua graça, misericórdia, a Tua bondade, usar a minha vida, Pai, para entregar aquilo que o Senhor quer falar com cada pessoa que está aqui nessa noite. É isso que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente celebrando a Jesus neste momento. Glória a Deus. Graça e paz, família Church. Amém. Glória a Deus. Bom, eu ia falar para quem não me conhece, mas todo mundo acabou de me ver no vídeo de aviso, então todo mundo acho que já me conhece agora. Muito prazer, meu nome é Christian, e é uma honra estar aqui para poder falar um pouco daquilo que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida durante esses dias. E para quem já sabe, mas para quem não sabe, o nosso ano é o ano do crescimento, é a palavra profética no qual o Senhor colocou no coração dos nossos pastores, para que a nossa igreja viverá nesse ano de 2025. E o Senhor estava ministrando em minha vida durante esses dias, e eu tive como um tema revelado pelo Espírito Santo, algumas passagens, alguns versículos, onde o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito desse crescimento. E eu creio muito que esse crescimento ele vai ser derramado através das nossas vidas nesse ano, se nós mantivermos firme nessa palavra que foi declarada. Eu gostaria de começar essa mensagem contando uma história. Uma história de um agricultor, onde esse agricultor ele possuía um grande pedaço de terra. Porém, por muitos anos ele cultivou a mesma planta, a mesma colheita. E ano após ano, usando as mesmas ferramentas e os mesmos métodos. No início da sua colheita ela era abundante, ela era grande, mas com o tempo o solo começou a se esgotar. Com o tempo aquela colheita, aquele cultivo começou a morrer, aquela plantação começou a ficar morta, porque aquele solo já não estava mais preparado suficiente para gerar bons frutos. Mas apesar disso, o agricultor ele se recusava a transformar aquele lugar, a mudar, porque ele dizia, foi assim que eu comecei, é assim que eu vou continuar. E quantas vezes em nossas vidas nós começamos algo, mas chega num período de tempo onde já não flui mais, onde já não caminha mais, e a gente insiste em continuar no mesmo erro, a gente insiste em continuar fazendo as mesmas coisas, com as mesmas práticas, e muitas vezes nós vemos que nós estamos paralisados, que nós já não estamos crescendo mais, e ainda assim nós não temos coragem suficiente, ousadia suficiente, para mudar aquele hábito que nós tínhamos, que já não está nos fazendo crescer mais. E aquele senhor dessa forma, ele se recusava a querer fazer algo novo, para que a sua plantação tivesse um novo resultado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com as práticas antigas, você vai viver as coisas antigas. Se nós quisermos viver algo novo hoje, se nós quisermos ter alguma área da nossa vida transformada, nós precisamos fazer algo diferente daquilo que nós já estávamos fazendo. Porque quando nós fazemos algo que já vemos que já não está dando certo mais, e nós continuamos fazendo, de que vai adiantar se já não estava dando certo lá atrás? O Senhor nos pede hoje, assim como esse Senhor, para que Ele mude essa colheita. E olha que interessante, um dia chegou um visitante naquela plantação, e disse para ele, o agricultor, sua terra ela tem muito potencial,
mas ela precisa ser renovada. Você precisa deixar o que foi feito no passado e começar a preparar o solo para algo novo. E aquele agricultor, ele se recusou a princípio a fazer essa transformação, essa mudança. E dias foi passando, meses, né, foi passando, e ele se deparou com o seu solo, as suas plantações quase mortas já. Foi então que ele lembrou, depois de anos, daquele conselho que aquele homem que tinha visitado a sua plantação, disse para ele: você precisa renovar o solo, você precisa renovar aquilo que você está fazendo, porque o seu solo, a sua região, é uma região próspera, é uma região boa, a terra é boa, mas você está plantando a coisa errada, você precisa fazer algo diferente. E foi então onde ele aceitou aquele conselho que já era antigo, depois de anos ter passado. Ele removeu as ervas daninhas, ele arou o solo e plantou novas sementes. Dessa forma ele foi regando essas sementes, dias foram passando, meses foram passando. Só que uma coisa ele percebeu: aquela colheita estava sendo diferente da antiga. Começaram a ter flores, frutos, que já não tinham mais antigamente. E ele começou a desfrutar de algo novo, começou a desfrutar de uma nova colheita, uma colheita próspera. Mas por quê? Por que isso? Porque ele resolveu deixar o que estava lá atrás. E é interessante que nesse processo, ele teve desafios. Tempestades passaram por aquele lugar, e durante esse crescimento da sua plantação, essas tempestades tentaram matar aquilo que ele estava plantando como novas sementes. Mas ele persistiu. Uma planta morria, ele ia lá, plantava novamente, porque ele acreditava que aquela nova plantação era a nova oportunidade de crescimento dele. A outra planta morria, ele ia lá e plantava uma nova planta. Ele não desistiu, porque ele acreditava no potencial dessa nova colheita. E ele percebeu que ao deixar o passado e avançar com fé, ele havia encontrado um novo propósito para a sua plantação. E quantas vezes, pela falta de coragem, pela falta de ousadia, nós temos medo de deixar as coisas passadas, as coisas antigas, as práticas que já não nos trazem mais benefícios, para viver algo novo. Quantas vezes nós estamos estagnados num lugar, a gente caminha como se a gente estivesse numa esteira, caminhando, correndo, mas nós não saímos do lugar. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje? Quantas vezes nós vivemos dessa forma em algumas situações? Mas hoje o Senhor quer nos transformar por completo. Hoje o Senhor quer que nós tenhamos uma vida de avanço, uma vida de entrega. Como você tem levado a sua vida? Você tem se sentido estagnado num lugar, ou você tem se sentido que você está avançando, você está crescendo? O Senhor hoje, Ele quer ter uma vida de avanço para cada um de nós. Esse é o nosso tema de hoje. Em nome de Jesus, que nós vivamos essa vida de avanço, de crescimento, que nós possamos sair daqui diferentes de como nós chegamos, que nós possamos sair daqui transformados pela palavra, renovados, com práticas novas, com novas mudanças em nossa casa, seja no trabalho, seja na nossa família, seja na faculdade, na escola, para quem estuda, que nós possamos ter um ano de crescimento, um ano de avanço. E o nosso tema de hoje, que fala, uma vida de avanço, e eu gostaria que vocês abrissem comigo em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus.
Glória a Deus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Esse deve ser o nosso foco. Essa deve ser a nossa meta todos os dias, o nosso propósito de vida. Se a gente quiser viver algo novo, a gente vai ter que ter novos hábitos, novas práticas. E esse versículo ele pode ser interpretado como uma exortação a esquecer tudo aquilo que tem nos paralisado, para que a gente concentre-se nos nossos objetivos, em tudo aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. E em Filipenses 3, que é o capítulo, Paulo ele descreve o seu passado como fariseu e como ele desistiu daquela caminhada para poder seguir a Jesus Cristo. O que hoje eu e você nós precisamos desistir para que nós possamos começar a avançar? O que tem hoje nos segurado num lugar e impedido o nosso crescimento? Todos nós sabemos aquilo que está nos atrapalhando na presença. Todos nós sabemos aquilo que está nos impedindo de crescer. Que nós possamos hoje, com fé, com ousadia, abandonar essas práticas. Nós possamos, com fé, com ousadia, abandonar tudo isso que tem nos paralisado. O que tem hoje nos impedido de avançar em nossa vida espiritual, emocional, pessoal, financeira. O que tem paralisado a nossa vida nos dias de hoje. O propósito de Deus para o cristão precisa ser o crescimento contínuo. Dia após dia nós precisamos melhorar, evoluir e avançar. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós precisamos todos os dias ir tirando as nossas falhas, ir tirando os nossos pecados, ir abandonando as velhas práticas para viver algo novo em Deus. A palavra nos ensina que nós vamos passar por desafios, nós vamos ter problemas, mas que é para a gente não desanimar, porque no mundo a gente vai ter aflição, a gente vai passar por dificuldades, mas nós precisamos ter um ânimo grande, nós precisamos ter um bom ânimo, porque Cristo já venceu o mundo. Olhe para a pessoa do seu lado e fala para ela: Cristo já venceu o mundo. A partir de hoje, eu vou começar a avançar. Em nome de Jesus. Que superação de cada dia, que a superação de cada dia dos desafios que passamos, que cada tempestade que enfrentamos, que eles venham para fortalecer a nossa fé, que eles venham para fortalecer quem nós somos em Cristo, firmar a nossa identidade nele, porque muitas vezes nós reclamamos das tempestades, mas para que a gente tenha uma vida de avanço, nós precisamos muitas vezes passar por elas, para que a gente seja moldado e aperfeiçoado por Cristo. E eu gostaria de falar 3 lições que tenho ministrado ao meu coração, para que a gente comece a ter uma vida de avanço a partir de hoje, em nome de Jesus. E a primeira lição é o chamado para avançar. É interessante porque a Bíblia, em diversos pontos, ela nos ensina e nos mostra que Cristo nos chama para um crescimento. Cristo nos chama para um amadurecimento, para um avanço todos os dias. E foi onde nós lemos aqui agora em Filipenses 3,13, que fala sobre esquecer o que ficou lá atrás. Isso não significa ignorar tudo aquilo que nós já passamos, porque nós vivemos coisas boas lá atrás também. Nós já passamos por conquistas que realmente elas têm os seus méritos, mas nós passamos por problemas lá atrás que nos paralisam hoje ainda, porque a gente não consegue abandoná-los. Que nós possamos apenas lembrar das coisas boas que ficaram e lembrar dos problemas como um aprendizado, mas não como uma corrente que nos acorrenta nos dias de hoje. Que essa corrente, que esse cadeado que vem trancando as nossas vidas lá no passado, ele seja aberto em nome de Jesus, para que a partir de hoje a gente comece a viver algo novo em Deus. Amém? Glória a Deus. E afinal, Deus ele tem sempre novas experiências para cada um de nós. Que a passagem em Isaías possa fazer sentido para as nossas vidas, para que nós venhamos a crescer neste ano de 2025. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas, eis que faço uma coisa nova. Deus tem uma coisa nova para a sua vida hoje. Deus ele tem uma nova porção para te entregar nesta noite. Deus ele tem uma vida de avanço para você nesta noite. Você só precisa confiar, crer e se preparar para as mudanças que você vai ter que ter a partir de hoje.
Eu não sei qual é a sua dúvida para começar a seguir em frente ainda. Porque essa palavra ela acabou de começar, mas ela já está muito clara qual é o sentido que ela vai tomar. Ela está muito clara que nós precisamos abandonar o que é velho para viver o novo. Mas se você ainda está com dúvida, eu vou ler para você aqui. Hebreus 11, 8. Se você quiser, pode abrir comigo, por gentileza. Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao 12. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao 12, diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como as areias da praia do mar. Mas tem um detalhe para que esse povo conseguiu avançar. Aqui fala, pela fé peregrinou. Pela fé nós viveremos algo novo. Pela fé nós começaremos a avançar. Pela fé as barreiras vão ser quebradas. Pela fé a partir de hoje nós romperemos em Deus. Nós vamos romper em todas as áreas das nossas vidas. Nós vamos romper na área financeira. Nós vamos romper na área familiar. Nós vamos romper na área emocional. Nós vamos romper em nossa vida por completo. Principalmente na área espiritual. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar naquilo que Deus tem derramado em nossas vidas. E Deus hoje Ele está te pedindo para avançar. Suas condições físicas, emocionais, espirituais estão dizendo que você não vai conseguir, que nada vai dar certo? Avance. Sua fé está quase se acabando e você tem sentido frio a cada dia? Avance. O nosso crescimento ele não depende apenas das nossas circunstâncias, nós só precisamos ter fé e ousadia, porque a nossa força vem do Senhor. O poder dele se aperfeiçoa quando nós estamos fracos, quando nós estamos sedentos, quando nós estamos precisando, com medo. Nós só precisamos derramar a nossa fé, o nosso clamor, a nossa súplica para Deus, porque Ele é que vai abrir o caminho, Ele é que vai preparar as coisas nas nossas vidas, Ele é que vai abrir as portas para que a gente comece a crescer e a avançar. Apenas avance, não desista, não pare, apenas continue, porque Deus está te guiando, Ele está do seu lado, e Ele te chama hoje para sair da sua zona de conforto, e confiar na direção que Ele ainda vai dar. Pode ser que você não receba a sua direção agora, mas Ele te pede, avance, continue, porque na hora certa eu vou te mostrando, eu vou revelando aquilo que eu tenho para você. Há coisas que não precisam ser reveladas agora, apenas continue, apenas avance, que na hora certa Deus vai mostrando, na hora certa Deus vai falando, vai por aqui, vai por ali. Deus só quer o nosso avanço, Deus só quer a nossa continuidade, a nossa rotina de entrega e de busca com Ele, porque Ele vai nos mostrando o caminho certo na hora certa. Deus Ele quer renovar as nossas vidas hoje. Ele quer nos levar para o centro da vontade dEle. E Ele está nos dizendo que as coisas não vão acontecer por aquilo que nós queremos ou do nosso jeito. Nós até podemos, por um certo período de tempo, tentar fazer as coisas do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos que é certo. Mas vai chegar uma hora onde as coisas elas não vão caminhar mais. E nós vamos precisar entregar nas mãos de Deus o controle das nossas vidas. Eu não sei qual área da sua vida hoje que você está precisando entregar esse controle. Mas se você quiser continuar avançando, Deus nos chama para entregar esse controle nas mãos dEle, porque Ele tem o crescimento para a gente hoje. Apenas confie, porque Ele está do seu lado te guiando, Ele é contigo. E o segundo ponto que Deus vai ministrar às nossas vidas hoje, talvez você já tenha entendido que nós temos um chamado para avançar, o progresso de crescimento todos os dias. Mas essa segunda lição, ela quer nos ensinar, para que a gente consiga identificar os obstáculos que nos impedem de avançar. Essa é a nossa segunda lição. E talvez você hoje não tenha conseguido enxergar tudo aquilo que tem te paralisado.
Talvez você não tenha conseguido enxergar aquilo que está te deixando estagnado e sem crescer. Mas a primeira coisa é o peso do passado. O peso do passado talvez te machucou, o peso do passado talvez te feriu, te magoou. Talvez você foi frustrado por pessoas, por situações que hoje têm te impedido, que hoje têm tomado conta do seu coração, da sua mente. Mas hoje o Senhor te convida para uma renovação de mente. O Senhor te convida hoje para que você realmente largue por completo e não apenas fale, eu vou deixar as coisas lá atrás, mas as minhas práticas não vão mudar. O Senhor quer por completo. Que você largue, você tire todo esse fardo, esse peso do passado que tem te deixado paralisado. Muitos se prendem aos erros antigos, fracassos ou até às conquistas. Pedro, ele negou a Jesus, mas lá na frente ele foi restaurado e seguiu o chamado no qual Cristo tinha para ele. Talvez ontem você tenha tido alguma frustração, alguma decepção, mas hoje, assim como Pedro teve uma nova oportunidade, eu e você, nós temos uma nova oportunidade de começar a ter uma vida de avanço e crescimento contínuo. Nós só precisamos crer e confiar. Talvez a falta de foco nas coisas do dia a dia, no dia de hoje, no presente, tenha te paralisado para que você não cresça. Talvez a falta de foco naquilo que Deus tem tentado te dizer, tem sido o obstáculo que está impedindo o meu e o seu crescimento hoje. Nós temos tido foco na presença de Deus? Porque é simples, para ter foco nós precisamos ter intimidade com Ele, porque apenas com a intimidade nós vamos conseguir ouvir aquilo que Ele está tentando nos dizer. Que nós possamos começar a ter mais intimidade na presença de Deus hoje. Que nós possamos começar a ter uma rotina de oração, uma rotina de jejum, uma rotina de entrega e busca na presença do Pai. Porque é só quando nós temos uma rotina de entrega, de busca, nós vamos começar a ouvir e ficar mais sensível àquilo que Deus tem nos falado. E nós vamos começar a observar melhor os obstáculos que o mundo tem tentado lançar às nossas vidas. Mas quando nós estamos íntimos de Deus, os obstáculos eles serão vencidos. E a nossa vida vai continuar avançando. Talvez não tenha sido o passado que tem te paralisado. Talvez não está sendo o presente que está te paralisando hoje. Mas talvez você está com medo do amanhã. Talvez o medo do que está por vir amanhã tenha te paralisado. E não tenha te deixado crescer. Talvez o medo daquilo, das tentações, dos desafios, das tempestades que tem para vir amanhã, tem paralisado a sua vida. Vou te citar uma opção, um exemplo de obstáculo. Talvez a sua situação financeira hoje não esteja na melhor. Talvez você não tenha passando por uma vaca magra, como a gente fala. Uma vaca gorda, como a gente fala. Talvez você está passando por uma vaca magra. Talvez você está passando por problemas, por situações financeiras que têm te deixado abalado. Mas isso não pode ser um obstáculo para te impedir de crescer na presença de Deus. Talvez você anda tão preocupado com as contas que tem para vir amanhã. Talvez você anda tão preocupado com a sua rotina do trabalho que tem para acontecer amanhã, pelas pendências que você tem para resolver, que tem feito você perder o foco daquilo que Deus tem te falado para fazer. Não deixe que os problemas de amanhã interrompam o seu crescimento hoje. Porque Deus tem algo novo para a gente hoje. É Deus quem dá a direção. Mas nós precisamos seguir e confiar. Nós precisamos entender que no tempo certo Ele vai mostrando. Não tem por que a gente ter ansiedade. Talvez a ansiedade tenha tomado conta do seu coração. Talvez a depressão tenha tomado conta da sua mente. Mas hoje, que em nome de Jesus, que venha cair por terra todo sentimento de ansiedade, todo sentimento de depressão, toda angústia, todo problema, todo foco dos problemas, todo foco das depressões, das ansiedades, para que a partir de hoje a gente comece a crescer por completo. Josué 1:9 diz: seja forte e corajoso, o Senhor, o teu Deus é com você. Os problemas que você está passando pode estar sendo difícil, pode estar sendo complicado de suportar, mas Deus é contigo. Deus Ele é com cada um de nós. Nós só precisamos estar ao lado dEle, porque Ele jamais saiu do nosso lado e jamais vai sair. Ele só espera que nós tenhamos uma vida rendida na presença dEle, uma vida de rotina, em entrega, em intimidade, em busca com Ele. É simples.
Pode ser que a gente fale, mas a caminhada com Deus ela não é fácil. Que vida que é fácil? Nós estamos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, onde tudo é imperfeito. Nós passaremos por problemas, por situações difíceis, mas nós precisamos continuar entendendo que Deus é conosco, nós só precisamos ser fortes, corajosos, ousados, porque Ele tem o crescimento para a gente. E o chamado para avançar não significa que seria fácil a nossa caminhada. Deus encorajou Josué a ser forte e corajoso, porque ele enfrentaria desafios. Deus hoje está te encorajando a ser forte e corajoso, porque você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar problemas, mas você vai vencer, você vai avançar, você vai crescer. E avançar significa confiar em Deus, mesmo nas dificuldades, e perseverar até o fim. E a terceira lição que Deus quer ministrar às nossas vidas é como avançar mesmo diante desses problemas, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das tempestades. O Senhor quer nos ensinar nessa noite, nessa terceira lição, como nós podemos romper em fé, para que a gente comece a avançar por completo. E é fato que para a gente começar a avançar, mesmo em meio aos desafios, nós precisamos ter um objetivo, nós precisamos ter um alvo claro, um propósito, uma meta onde nós queremos chegar. E nesse mesmo texto de Filipenses 3,14, Paulo é claro, quando ele diz sobre que o alvo e a meta que todo cristão precisa ter, o chamado celestial deve ser o nosso alvo. E por isso nós precisamos lutar todos os dias para avançar sem cessar. Declare nessa noite essa frase: prossiga para o alvo. Declare mais uma vez: prossiga para o alvo. Isso é o que eu e você viveremos. Nós vamos prosseguir para o alvo, nós vamos avançar, porque o Senhor quer nos mostrar qual é o nosso propósito, o nosso chamado, mas para isso nós precisamos prosseguir, nós precisamos continuar. Por isso você precisa hoje entender que eu e você dependemos do Espírito Santo para esse crescimento. Celebre a Jesus neste momento. Quantas vezes, a gente tenta fazer as coisas pelas nossas próprias forças, do nosso jeito, falar, não, eu vou fazer dessa forma porque assim eu consigo, assim é o melhor jeito, assim é a melhor estratégia. Mas existem situações que se a gente não entregar esse controle na presença do Espírito Santo, a gente não vai crescer. Talvez a gente faz planos e se não der certo esse, eu vou por aqui, se não der certo aqui, eu vou por lá, se não der certo lá, eu volto aqui. Mas Deus só tem um plano, Ele não tem plano B. O único plano de Deus é o plano A. E é o que Ele tem para mim e para a sua vida hoje. Só que a gente precisa decidir viver os planos de Deus. A gente precisa decidir esquecer as nossas vontades, esquecer tudo aquilo que nós queremos fazer para viver a vontade de Deus, se nós quisermos ter uma vida de avanço. Se nós quisermos começar a avançar, nós precisamos confiar no plano A, que é o único plano de Deus para as nossas vidas. Afinal, nós até podemos conseguir, por um certo período de tempo, caminhar sozinho, mas como eu falei, chegará uma hora onde o nosso controle, o controle que comanda a nossa vida, vai precisar ser entregue. E que nesse momento que precisar ser entregue, que nós precisarmos colocar ali na mesa, que seja o Espírito Santo que venha buscar. Que nós possamos entregar a Ele. Nós possamos entregar a presença de Deus. Deus, Ele não precisa usar força, Deus, Ele não precisa enganar, Deus, Ele não precisa ser violento, mas quando damos liberdade para o Espírito Santo agir em nossas vidas, não há quem possa impedir o nosso crescimento. Zacarias 4:6 diz, não por forças, nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é suficiente em nossas vidas. Ele é suficiente para poder abrir os nossos olhos, para poder comandar a nossa vida, para poder nos fazer crescer dia após dia, em todas as áreas. E para que a gente consiga continuar crescendo, mesmo em meio aos desafios, nós precisamos manter uma mentalidade renovada.
Nós precisamos todos os dias renovar os nossos pensamentos, renovar as nossas práticas, porque, não sei se você reparou no vídeo de avisos hoje, mas lá falava em uma parte, né, o nosso corpo, ele é composto de corpo, alma e espírito, né, e tudo aquilo que nós alimentamos no nosso corpo, visualmente, pelos ouvidos, é aquilo que vai tomar conta da nossa mente, que vai ir para o nosso coração, que vai determinar aquilo que nós vamos viver. Que nós possamos começar a alimentar a nossa mente pela presença, que nós possamos começar a alimentar a nossa mente pela palavra do Senhor Jesus, que nós possamos começar a alimentar a nossa mente em ambientes proféticos, em ambientes que nos levam para mais perto de Deus, em ambientes que nos fazem crescer mesmo em meio aos desafios, em ambientes que vão nos mostrar que os problemas eles são passageiros, mas uma hora ele acaba, porque Deus é conosco todos os dias. Por isso, seja forte, corajoso, não desanime, o Senhor é contigo e Ele vai te fazer avançar mesmo em meio aos problemas. Apenas entenda que você precisa de uma renovação de mente. Não deixe que o pecado, que as distrações, que as vozes contrárias e o orgulho te paralisem de viver o crescimento que Deus tem para a sua vida. Em Isaías 43, 18 e 19, diz: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Se prepare porque aqui fala, ela está prestes a acontecer. O Senhor está hoje derramando, abrindo portas, abrindo portais eternos para que eu e você venhamos a crescer em nome de Jesus. E nesse versículo fala, vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ei, as coisas que são improváveis aos nossos olhos, elas são prováveis aos olhos de Deus. As coisas que não têm sentido para a gente, têm sentido para Deus. A gente não precisa entender o que Ele quer fazer nas nossas vidas. A gente só precisa confiar, prosseguir para o alvo, porque Ele tem uma coisa nova para a gente. Se quando a gente deixar o passado lá atrás, Ele vai derramar aquilo que Ele tem preparado para mim e para você hoje, com um passo de fé. Deus, Ele é um Deus de improbabilidades humanas. Ele age além daquilo que é natural e visível aos nossos olhos. Só que para a gente viver no sobrenatural, nós devemos entender que nós somos dependentes de alguém além do natural. Você não entendeu essa frase? Se nós quisermos viver no sobrenatural, nós precisamos entender que nós somos dependentes de alguém que é além do natural. Talvez você hoje não tenha entendido o que tem acontecido na sua vida. Talvez você hoje não tenha entendido o porquê de tantas situações, de tantas provas, de tantos problemas, de tantas dificuldades. Mas Deus tem te falado, meu filho, descansa. Filha, descansa. Eu estou aqui, eu estou seguindo, eu estou do seu lado, eu estou caminhando. Só prossiga para o alvo, prossiga para a minha presença, venha mais perto que eu vou contigo. Eu estou com você porque eu vou para a eternidade junto com você. Talvez você não tenha entendido o porquê de você estar tão desanimado ultimamente, emocionalmente, mas Deus tem te falado, fica preparado porque hoje eu vou renovar a sua mente. Se prepare porque hoje você vai sair daqui diferente. Se prepare porque hoje eu tenho uma porção nova para você. Igreja, fique em pé neste momento, por gentileza. Fique em pé, feche os seus olhos e sinta essa presença, sinta se mover, porque o Senhor nesse momento Ele está começando a derramar em nós o crescimento. O Senhor hoje está começando a fechar portas que tem nos paralisado lá atrás. O Senhor hoje vai começar a liberar um fardo das nossas costas, para que a gente comece a crescer de novo. Feche os seus olhos e comece a lembrar de tudo aquilo que tem tentado te impedir, porque essa será a última vez onde você vai lembrar dos seus problemas. Essa será a última vez onde nós lembraremos daquelas coisas que tem nos paralisado no passado, porque hoje o Senhor tem uma porção nova. Feche os seus olhos e comece a meditar neste momento. O louvor vai começar a tocar e você vai começar a meditar em tudo aquilo que tem te paralisado, em tudo aquilo que tem começado e tem te travado no passado, mas a partir de hoje o Senhor vai começar a renovar a sua mente. A partir de hoje, o Senhor vai começar a te transformar. A partir de agora, deste momento, o Senhor vai começar a invadir o seu coração. O Senhor vai começar a invadir a sua mente, para que você comece a ser renovado, para que você comece a ser transformado pela presença dEle, porque nós sairemos daqui diferente.
Se tiver aqui alguma vida que entendeu essa mensagem, já é motivo de alegria. Já é motivo de vitória, porque por mais que é uma vida que vai começar a avançar a caminhada que Cristo tem preparado, mas eu creio que a nossa igreja por completo hoje vai começar a crescer. Se essa mensagem fez sentido para você, aperte no botão de gostei, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a sua vida.